Galera, o aço que a gente vai usar hoje é um aço diferente, é da Manchester Aços também, mas é o 1070 de 3 milímetros de espessura. É bem difícil eu fazer lâminas nessa espessura, mas a ideia dessa peça aqui é ser uma peça um pouco mais leve e eu quero experimentar também essa espessura, daí vamos unir o útil ao agradável, né? Então eu corto a primeira peça, eu faço toda a usinagem da silhueta, vejo como é que vai ficar e se é um modelo que eu acho que vai dar bom, aí eu já uso essa primeira peça para fazer várias outras, né? Para usar como molde. E aqui não tem segredo nenhum. Eu faço o corte, né, a usinagem do contorno, e aí eu vou prender aqui na barra, certo? Essa barra tem 100 milímetros de largura. Geralmente quando eu vou fazer um projeto assim, eu já faço numa largura que eu consigo encaixar 3 peças aqui uma do lado da outra para ter um bom aproveitamento da barra. Então eu prendo aqui com o grampo e com um riscador de ponta de metal duro, eu vou fazer a traçagem aqui do contorno. Vamos lá. E faço isso aqui em todas as peças, né? Então se eu vou fazer 10 peças, 15 peças, eu já traço todas e depois eu faço o corte tudo de uma vez. Sempre aperta bem o grampo para ela não se movimentar, para a gente conseguir ter as peças o mais iguais uma da outra possível, né? Olha aí como fica bem aparente o risco, ó. Dessa forma a gente consegue molhar depois a peça, ter calor que não tem problema, que o risco vai continuar aqui. A gente faz a usinagem até encostar no risco. Usem os IPIs, hein? Galera, fazer o testezinho aqui do microfone com redução de ruído, enquanto eu faço a usinagem do contorno. Esse processo aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais a câmera. Esse processo a gente tem que fazer sempre de lado. Aqui, ó, tá vendo como forte essa lixa aqui no cantinho? Olha lá. Já até gastou o abrasivo ali, porque a gente trabalha muito com os cantos, né? Então é comum a lixa romper na hora que a gente está fazendo esse trabalho aqui. Se a gente está na frente da lixa, a gente vai tomar uma chulapada, né? Tomar uma chicotada da lixa. E é perigosíssimo, machuca pra caramba, tá, galera? Então sempre trabalhem de lado, com cuidado, para não se acidentar. Alguns detalhes, algumas finalizações devem ser feitas a lima, né? Demora um pouquinho mais, mas é crucial para a gente ter uma boa qualidade na finalização da peça. E esse detalhezinho, que é o abridor de garrafa, eu gosto de fazer sempre na lima para não ficar aberto demais ou com as quinas muito irregulares. O desbaste sempre feito à mão livre, né? Vocês já sabem o meu processo aqui. E para peças mais espessas, assim abaixo de 4 milímetros, né? Eu costumo trabalhar com lixa grão 80 ou lixa grão 100, mas geralmente lixa grão 80. Alguns detalhes fazem toda a diferença na peça e às vezes é coisa mínima que a gente acaba nem prestando muita atenção, como por exemplo o raio de transição para a crista.
Nessa peça eu queria uma crista mais agressiva e o raio faz total diferença. Veja só aqui no lado esquerdo como um raio maior deixa a crista menos protuberante, né? E o raio menorzinho ali deixa a crista mais agressiva. Para essa peça eu fiz um sistema diferente ali de furação. Eu fiz a primeira furação no centro com 8 milímetros, daí eu tracei o centro e essa furação de 8 milímetros cabe certinho à base do meu paquímetro traçador. Aí eu usei para fazer a mesma distância dos furos para cada lado e aí marquei com punção novamente e refiz toda a furação, fazendo a furação maior e a menor também. O recartilhado paralelo de apoio de polegar, o finger grip, é feito utilizando uma lima específica para isso. Chama lima de Zegrinar. Vocês encontram já aqui no Brasil na JP Abrasivos. Com esse sistema de tratamento térmico em bloco, você vai ganhar muito tempo na produção das suas peças. Vou passar o esquema para vocês. O primeiro macete está na montagem dos blocos, galera. A distância mínima é de 1 centímetro. Eu costumo trabalhar com 1,5 centímetro a 2 de distância, que eu acho que fica mais legal. E esse espaçamento aqui é crucial para que ela tenha uma boa troca de calor no forno e para que elas aqueçam de forma uniforme e muito mais rápido. Essa distância também é crucial para o choque térmico na hora que a gente mergulha no óleo. O óleo vai correr aqui no meio das peças e vai ter uma troca de calor muito mais efetiva. E por incrível que pareça, esses dois pontos de fixação também vão evitar que essas peças empenem muito. A Água Juvira tem forno vertical e horizontal. No horizontal, que é igual ao meu, o ideal é você colocar com o fio virado para cima e com as laterais da faca direcionada para a resistência. Mas no vertical você tem mais opção de posicionamento e o ideal é você colocar o dorso virado para a resistência para ter um aquecimento mais efetivo. Você também deve prestar atenção no movimento do choque térmico no óleo. Ele tem que ser sempre para frente e para trás, como se você estivesse perfurando o óleo, e de um lado para o outro no sentido de corte, como se você estivesse cortando o óleo. Se você chacoalhar elas de forma lateral, o óleo não vai correr bem entre as peças e provavelmente você vai ter problema no choque térmico das peças do centro. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó, como fica uniforme a coloração da têmpera em todas as peças. Eu fiz uma têmpera parcial, então só a parte da lâmina está temperada e a gente tem um resultado muito legal seguindo todas as dicas aqui, ó. Inclusive, ó, pouquíssimo empenamento, praticamente zero. Do jeito que o bloco tá aqui agora, eu já coloco no ácido decapante, depois vai pro revenimento e aí já vou para finalização. Mas eu nem desmonto o bloco, desmonto só depois do revenimento mesmo. Bom, galera, e após o revenimento das peças, né, e antes de fazer a geometria de fio, eu já faço a textura em toda a face da peça e também faço todo o acabamento do contorno ali, né, lixando toda carepinha que tenha ficado, algum resquício de carepa, ou enfim. Se fosse uma peça retificada, eu ia retificar agora antes de fazer a geometria de fio, que aí, na hora de fazer a geometria de fio, a gente acerta com precisão ali a altura dos gumes. Bom, galera, após fazer a geometria de fio e todo o acabamento até o grão 220 e também gravar os logotipos, né, eu venho para a fosfatização. Quando eu faço peças assim em quantidade, lotes de 10, enfim, quando eu tenho bastante peça para fosfatizar, eu trabalho dessa forma que vocês vão ver aí, que eu acho bem prático. Todas as peças devem ser lavadas e não pode ter nenhum resquício de óleo. Então, para ter uma sequência de produção, como vocês podem ver, o meu tanque de fosfatização está ali embaixo. Eu lavo bem a peça, tiro todo o óleo e também enxago sem deixar nenhum sabão, não pode ter nadinha de sabão, tá? Enquanto eu estou fazendo esse processo, lavando uma lâmina ali, tem 4 que já estão fosfatizando dentro do tanque. Tem 4 lâminas ali no tanque já fosfatizando. E aí, quando eu enxago, eu nem seco ela, eu coloco dentro do tanque, chacoalho bem, para não ficar nenhuma gotícula de água presa na lâmina, para ela se dissolver ali, para a água misturar junto com o resto. E aí, eu tiro a última que eu coloquei, né? No caso, a primeira, né? Das 4, eu coloco sempre numa sequência ali, colocando a nova na esquerda e vou empurrando as outras para a direita. E aí, quando eu coloco mais uma na esquerda, eu tiro a outra da outra ponta. Não sei se vocês entenderam, eu acho que deu para entender. Mas eu faço uma sequência ali. Sempre que eu coloco uma nova, eu tiro a que ficou ali por mais tempo. E aí eu lavo ela também, né? Para não ficar nenhum daqueles pontinhos brancos, às vezes fica um acúmulo de fosfato. E lavo ela bem, como vocês estão vendo, seco ela também, faço questão de sempre deixar ela bem sequinha, porque às vezes ela acaba manchando se você não secar bem. Então eu já fico até com um paninho no ombro ali, que eu já seco ela e coloco ali no cantinho. Ali na lateral ali eu deixo como se fosse um daqueles tapetes passadeira de chão, como vocês estão vendo ali, ó, branco no lado esquerdo. E aí eu coloco ela lá, junto com as outras, né? Eu vou deixando elas ali no cantinho e faço ali uma sequência de produção.
Porque agora que eu terminei de lavar essa daí, que ela tá sequinha, que ela já tá pronta, fosfatizada, eu começo a lavar outra de novo para colocar no tanque de fosfatização. E aí quando eu coloco para fosfatizar, eu tiro a outra que já tá fosfatizada. E faço essa sequência até terminar todas as peças. Fica bem prático, você não precisa ficar lavando, secando, e depois colocando de novo e lavando, secando. Não, assim eu crio uma sequência. O próximo passo é fazer o fiel em todas as peças. Esse fielzinho aí tem uma trama diferente, uma trama estilo serpente. Se vocês quiserem, eu ensino a fazer, tá? Comenta aí e fala, pô, Lucas, queria aprender a fazer, que eu faço um videozinho específico ensinando a fazer. Então, se você viu até aqui o vídeo e quer aprender a fazer essa tramazinha aí do fiel, que fica bem bonita, comenta aí que eu ensino vocês a fazer. Bom, galera, agora falando um pouquinho mais sobre o modelo em si. Esse é o modelo que vai entrar ano que vem no catálogo, na linha tática. Vai ser o modelo Pointer, beleza? É uma peça pensada para o uso diário, pensada para ser leve, mais leve do que um celular, ela o conjunto inteiro com a bainha, fica bem mais leve do que um celular, tá? Extremamente afiada, tem um apoio de polegar aqui para ficar mais confortável um entalhe, e um detalhe interessante é que a crista dela serve como limitador, então no caso do mais tocado, ou se você for perfurar alguma coisa, ela vai limitar a ponta para não ir direto e acertar o dedo, por exemplo. Ela tem uma geometria de fio extremamente agressiva, e o microfio até o grão 2000, que faz com que ela fique extremamente afiada. Olha só. No quebra-crânio ela tem um detalhezinho que pode ser usado como uma pequena alavanca ou também como um abridor de garrafa. E a bainha dela é pensada para ser ambidestra, então dá para você colocar de um lado ou do outro. Fica bem versátil. Um passador de cinto bem largo também, no estilo envelope tradicional. Espero que tenham gostado, meus amigos.